Olá, tudo bem a todos? Então estamos aqui no nosso último dia aí do evento 7 dias de TDD e vamos ver aqui uma questão, né? Você falou muito de design aí, vamos ver então como que se implementa, quais são as formas de você implementar um padrão utilizando aí o TDD, tá? Então eu vou mostrar aqui, o objetivo dessa apresentação é mostrar duas formas que você pode chegar nos padrões. Tá? Então, a primeira delas que a gente vai fazer aqui, então assim, eu vou pegar o mesmo código, vou implementar a mesma funcionalidade, certo? Só que vou seguir caminhos diferentes aí, certo? Lembrando aí que é assim, a ideia aqui é também ter um exemplo simples o suficiente que a gente possa trabalhar mais exemplificar. Certo? Então, qual que é o nosso problema? É um carrinho aqui de compras. Tá? Então, eu tenho dois projetos. A princípio, o segundo está fechado. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Tá? Então, eu tenho, né, como eu desenvolvi aqui meu carrinho de compras com TDD, eu tenho aqui meus testes, né? Então, eu tenho aqui ó, o teste do carrinho vazio, a adição de um produto, né? Então, ele adiciona aqui o produto, a quantidade, né? Então ele tem aqui o valor, adicionar dois produtos de tipos diferentes, adicionar vários produtos do mesmo tipo, né? Certo? Adicionar duas vezes o produto do mesmo tipo, que ele tem que somar aqui a quantidade, certo? A remoção de um produto, né? Então, aqui, ó, remoção da quantidade. Então, se eu adicionei 5 e removi 3, né? Então, a quantidade no final tem que ser 2, né? Eu tenho aqui, se eu tentar remover mais que a quantidade, ele zera, tá? Então, eu tenho aqui a minha classe carrinho de compras. Vou dar uma passada aqui. Ela tem basicamente esse método total, que retorna o valor total, a adição do produto, a quantidade passando um produto e ele removendo aqui um produto. Certo? Então o que eu quero implementar é o seguinte. Eu vou criar aqui os testes, né? E para a gente entender o que eu vou fazer. Então, eu quero implementar agora uma parte que se integra com outras, né? Então, eu vou implementar aqui as preferências do usuário. Então, à medida que ele vai adicionando um produto no carrinho, eu quero que ele possa ir registrando aquele produto como uma preferência do usuário, independente dele remover aquilo ou não. Certo? Então, eu vou fazer aqui, né, como a gente faz no TDD, certo? Eu já tenho um carrinho sendo criado aqui no meu before, certo? Então, eu vou vir aqui, vou criar um usuário, é igual a new usuário. Vamos ver aqui, ó, ele recebe o login, vou colocar aqui guerra, certo? Quem é? Joga a primeira pedra aí, o desenvolvedor que nunca botou seu nome num teste, né? Certo? Então vou importar esse cara aqui, vou setar ele no carrinho, né? Então vou colocar aqui, ó, set usuário e vou estar adicionando um produto, né? Vou copiar aqui de cima, certo? E aí, quando depois de fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Assert equals celular o ponto get preferências, certo? Então ele tem que estar recebendo ali ele tem que registrar, né, aquele produto ali, né, no caso só o nome do produto como uma preferência ali do usuário, certo? Poderia, por exemplo, ser uma categoria, alguma coisa assim, a gente vai usar o próprio nome do produto aqui para simplificar. Certo? Então eu salvo aqui, como o TDD eu vou ter que criar aqui no meu carrinho de compras um set usuário, certo? Então a primeira coisa é fazer o teste compilar,
né? E o meu usuário ele vai ter que ter um get preferências aqui. A princípio vai retornar aqui uma string. Certo? Então eu tenho aqui, eu vou rodar o meu teste. Ele rodou ali, falhou obviamente, né? Vamos ver onde ele falhou. Falhou aqui na hora de verificar a preferência. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no meu carrinho de compras, né, é setar aqui o usuário, né? Então vamos lá. Private usuário, certo? Quando eu der o set ali, eu vou fazer usuário é igual a U. Certo? Então guardei ali o usuário, certo? E eu estou adicionando um produto, né? Cadê aqui, ó? Estou adicionando um produto, então eu vou vir aqui no meu carrinho de compras, né? Falar, ó, quando eu adicionar um produto, eu quero adicionar uma preferência, né? Depois que eu adicionar aqui, eu quero adicionar uma preferência no usuário, né? Então, usuário, ponto, não tem método para adicionar preferência, mas opa, adicionar preferência vai pegar o nome do produto, né? p.getNome, certo? Bom, não tem isso aqui ainda lá no usuário. Vamos clicar aqui para coisar. Eu preciso guardar isso em alguma variável, né? Bom, acho que faz mais sentido ser uma lista de strings. Preferências. Já vou inicializar aqui, ó, vou inicializar no construtor, né? Vamos importar aqui a list, JavaUtilList, muito bem. Então, this.preferências é igual a new ArrayList. Muito bom. Certo? Então, aqui no get preferências, no add preferências, eu vou lá na minha lista de preferências e vou adicionar. Certo? Vou adicionar aqui essa string que é o nome. Bom, aqui esse preferências aqui, talvez fosse interessante eu retornar uma lista, né? A lista com as preferências, certo? Então, vou ter que repensar lá o meu teste, né? Isso aí é uma coisa que acontece, não tem problema a gente mudar de ideia, né? Certo? Então aqui, ó, na verdade, ao invés disso aqui, eu vou fazer o .get preferências contains celular, né? Então ele vai verificar aqui, ó. Então aqui tem que ser um assert true, né? Que vai conter ali o celular. Correto? Bom, vamos rodar aqui agora. Nossa, falhou geral. Olha como o teste é importante, ó. Vamos dar uma olhada lá no carrinho. Aqui, ó, o usuário pode ser nulo, né? Então vamos colocar aqui, ó, se o usuário for diferente de nulo, né? Como a gente está acostumado em alguns sites, você pode começar o seu carrinho de compra sem necessariamente fazer o login, né? Então o usuário faz sentido ser nulo. Vamos rodar novamente. Muito bom, certo? Bom, vamos fazer uma outra integração aqui nessa classe do carrinho de compras que eu quero que ele retire do estoque à medida que eu for adicionando no carrinho, para o cara não adicionar no carrinho e perder tudo, né? Certo? Então, vamos lá. Void retira do estoque, né? Então, a primeira coisa, né, eu tenho a classe estoque ali, que ela é um singleton, né? Então, vou dar um get instance e vou dar um
add estoque produto, né? Então eu tenho aqui, vou criar aqui o meu produto, certo? E vou estar adicionando ele no estoque aqui, ó. Vou adicionar aqui 10 celulares no meu estoque, certo? E aí, no momento que eu vier e adicionar o produto, no caso eu estou adicionando 3, eu vou verificar se no estoque só tem agora 7, né? Então, nossa, deu um Ctrl C aqui que foi inútil, né? Mas assert equals 7, né? Então, estoque.getInstance. Opa, não tem nada lá no estoque para isso? Olha, ele não tem aqui. Deixa eu fazer rapidinho aqui o método. Falhou aqui. Public int get stock para o produto. Infelizmente a gente faz bem rápido. A gente dá aqui um return produtos.getP. Sim. Essa classe era para estar pronta já, não está, mas tudo bem. Então, get stock de P tem que ser 7, certo? Então vamos rodar. Ok, falhou como esperado, né? Vamos ver o que deu ali no assert. Mostra aí pra gente, vai. Não quer, não tá afim. Peraí. Bom, vamos ampliar aqui, ó. Deixa eu ver lá, então o esperado era 7, mas foi 10. Certo? Então, bom, temos que implementar isso aqui, né? Então, o carrinho de compras, quando ele tenta adicionar aqui um produto, né? Eu tenho que verificar aqui, né? Eu tenho que remover do meu estoque esse produto, né? Certo? Então, estoque.getInstance.remover estoque, né? Então, P e a quantidade. Muito bom. Então, roda aqui. Opa! Falhou um monte. Por quê? Porque ele não tem o estoque ali nos outros, né? Nos outros testes. Agora que eu vou mexer com isso, eu vou começar a ter que adicionar isso no estoque. Isso aqui já está me incomodando já. Eu tenho que lidar com o estoque aqui. Deixa eu ver. Eu vou... O que eu posso fazer aqui? Eu posso passar esse produto para cá, né? Que pode ser uma coisa fixa, né? A princípio não preciso ficar recriando o produto. Eu acho que eu não mudo ele em lugar nenhum. Até bom que é um código que está meio duplicado. E eu vou estar adicionando esse estoque aqui também no meu método inicial aqui, né? No meu before. Então, ok, adicionei o estoque ali daquele produto. Vou até retirar ele daqui, ó. Nesse aqui que eu tenho P1 e P2 que vai complicar. O resto eu acho que usa um produto só, né? Então, pode tirar, pode tirar. Refatorando o teste aqui, ó, para conseguir se adaptar aqui a essas necessidades, né? Certo? Então, estou vendo aqui se ele retira do estoque. Bom, isso aqui pode ser um problema, porque ele pode
ele pode ir adicionando cada vez mais 10, né? Então primeiro eu vou ter que remover, né, o estoque na quantidade que ele tem. Então vamos... Tá complicando isso aqui, hein? Tá meio complicado. Então estoque.getInstance.getStock P. Certo? Então remove ali o estoque que tinha antes e depois adiciona 10. Acho que agora eu estou zerando isso aqui direitinho. Eu tenho esse... Olha, só esse aqui que eu não lidei. Vamos ver se só aquele ali que vai falhar. Nossa, falhou geral. No pointer exception. Onde que tem um no pointer exception aí, gente? Produtos.get P. Será que o P tá no... Vamos ver. Vamos ver que esse... Ele tá retornando P aqui. No coisa. Ainda bem que eu tenho teste, hein? Ainda bem que eu tenho teste. Será que produtos está null aqui? Não, porque eu estou criando ali em cima. Será que o P é null? Bom, se até o carrinho vazio está dando problema, né? Certo? Que ele está... Será que ele está tentando remover um estoque que não existe? Ou pegar lá alguma coisa? Ah, sim, aqui ele pode não existir, por isso que ele está dando int, né? Então eu vou fazer aqui, ó, se produto, se ele não tem o produto, né? Se ele não tem o P, ele retorna o 0, né? Quer dizer que ele não tem aquele produto. Faz sentido. Então retorne 0. Então vamos rodar de novo. Eita, não adiantou. Será que ele está removendo aqui antes? E ó, mesma coisa, ó. Vamos dar o get stock aqui ao invés de... Ao invés de pegar ali diretamente, né? Muito bem. Ó, tá tranquilo. Agora é só esse daqui que não tá pegando, ó. Certo? Então vamos adicionar aqui um estoque pro P2, né? Vamos adicionar aqui um estoque para o P2, para não dar problema. Ok, vamos ver se aqui foi. Acho que sim, só o meu retira do estoque aqui que não está funcionando, né? Certo? Então vamos lá no carrinho de compras, né? Ele está pedindo para remover, vamos ver aqui o que ele está dando de erro nesse teste. Esperava 7, mas foi 17. Acho que eu esqueci de tirar aqui, ó. Aí, ó. Eu adicionei o estoque a mais, já tinha adicionado lá em cima. Agora sim vai rolar. Muito bem. Estou retirando do estoque. E aí, vamos fazer um teste um pouquinho mais elaborado, né? Que seria devolve para o estoque, né? Devolve para estoque. Né? Que quando, por exemplo, eu fizer o cc.remover produto, né? Do lado do carrinho, que seria aqui, por exemplo, 2, né? Então eu tenho que devolver isso para o estoque, ou seja, ele vai ser 9 aqui. Ou seja, ele adicionou 3, depois ele veio, aí ficou 7, aí ele removeu 2 do carrinho, ele tem que voltar para 9. Vamos rodar aqui o teste.
Quer dizer, era esperado isso, né? Que eu tenho que implementar aqui. Então, eu vou estar nesse caso aqui, ó. Vou precisar colocar aqui as chaves, né? Certo. Eu vou precisar colocar isso aqui. E aqui eu vou precisar colocar essa quantidade aqui, ó. Na verdade, eu vou eliminar aqui esse caso aqui, ó, quando a quantidade que eu estou tentando aqui ele remove do carrinho o produto, né? É quando ele fica abaixo de zero. Então aqui eu removo só a quantidade corrente, né, do coisa, e aqui eu removo a quantidade em si, né? Certo. Bom, vamos fazer aqui o teste. Opa, ainda está falhando. Vamos ver qual que é a falha que está dando ali. Ele, ó, eu estou removendo ao invés de adicionar. Add estoque. Vamos ver se agora passa. Passou. Quero só ter para ter certeza aqui, ó. Eu vou adicionar mais um aqui, certo? Em que eu vou remover do carrinho mais do que a quantidade que tem no carrinho. Eu vou estar removendo 2 de novo, mas ele tem que devolver só o que efetivamente tem no carrinho, que é o 10. No meu caso aqui, eu aceito que ele remova do carrinho mais do que eu tenho. Se eu tenho 3 e eu tentar remover 5, ele simplesmente zera, né? Mas aí para o estoque eu não posso adicionar alguma coisa que não existe, né? Então vamos ver se ele se comporta ali. Tá certinho. Certo? Então aqui ele está retirando do estoque, aqui ele está devolvendo para o estoque, né? Bom, vocês devem ter percebido que aqui ficou meio bagunçado aqui a minha classe carrinho de compra, com estoque para cá, estoque para lá, né? Né, aqui o usuário, preferência de usuário, né? Certo? Então, que eu estou percebendo aqui? Que o meu carrinho de compras está ficando acoplado com várias outras classes, como usuário, né? Certo? Que é uma classe que eu tive que adicionar aqui, com o estoque, que é uma classe que eu tive que adicionar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu percebi, né, que, na verdade, o que eu preciso é ter classes que escutem modificações do carrinho. Certo? Então eu vou implementar aqui o padrão Observer, só que eu vou implementar ele a partir de refatoração, certo? Então eu vou criar aqui, né, uma interface que vai se chamar carrinho Observer, certo? Então nessa interface eu vou adicionar 2 métodos, que é o que eu preciso ali, né, que é o adicionou carrinho, né? Então produto P e a quantidade, e um remover o carrinho também com produto e a quantidade. Certo? Então criei aqui o meu Observer. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou agora, o meu carrinho de compras, ele vai ter aqui uma... eu tenho que tentar fazer essa refatoração aos poucos, né? Então eu vou tentar aqui fazer uma lista de observer, né? Então de carrinho observe, né? Vamos botar aqui igual a new
array list. Então eu vou observers, né? Certo? Vou me importar aqui essas classes, que é o array list e o list. Opa, não sei o que foi isso, mas tudo bem. Então, adicionei ali a minha lista de observers. E aí eu vou fazer aqui dois métodos privados, que é simplesmente para notificar esses observers, né? Então, notificar, vamos usar em português, né? Tá misturado danado. Notificar a adição, né? Então eu tenho aqui produto P e a quantidade. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um for ali naqueles observers, né? Então carrinho observer, observers, e ele vai dar um ponto adicionou carrinho P e quantidade. Eu vou fazer um método parecido aqui, que seria aqui notificar a remoção, né? E aqui eu vou, ao invés de chamar o adicionou carrinho, eu vou chamar o remover o carrinho, certo? Vou tirar aqui as variáveis aqui, pronto. Então isso aqui não está sendo utilizado por enquanto, né? E a ideia é que eu substitua, né? Então eu vou ter aqui adicionando o produto, eu simplesmente vou vir aqui e vou chamar o notificar adição, né? Produto e quantidade, e aqui no remover produto eu vou aqui, né? Notificar aqui a remoção, certo? Então notificar a remoção, quantidade corrente, e embaixo simplesmente com o QTD. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a eu só adicionei um código auxiliar aqui, que por enquanto não está fazendo nada, né? Eu na verdade nem tenho um método para adicionar um observe, eu também nem quero, eu quero que o meu teste ele continue exatamente da forma que ele está, certo? E agora eu vou criar aqui, por exemplo, new, uma nova classe que vai ser o usuário carrinho observer. Melhor, eu vou chamar aqui de preferências usuário observer, né? Preferências usuário observer, certo? Então, eu vou implementar aqui o carrinho observer, certo? Então, para o caso das preferências, né, a remoção do carrinho não precisa fazer nada. E esse cara aqui eu preciso do usuário, né? Então vamos lá. Private usuário, né? Vou pegar aqui no construtor, source, generate constructor using fields, ué, não foi? Acho que faltou salvar, né? Vamos salvar aqui então. Acho que agora ele vai deixar. Tudo isso na preguiça de escrever o construtor, né? Infelizmente a gente tem essa preguiça de programador, né? Mas vamos lá, quando eu adicionar no carrinho, o que eu vou fazer? Eu vou lá no usuário e vou fazer um add preferências, né? Então p.getNome, certo? Então vou salvar aqui e vou substituir lá no meu carrinho de compras
quando eu adicionar um usuário, ao invés de eu estar adicionando aqui esse usuário, eu vou criar um novo observer, né? Então vou fazer aqui, ó, observers.add new preferências usuário observer, certo? E vou colocar o usuário aqui, isso, da forma que está. E aí eu já posso retirar aqui, ó, por exemplo, essa questão aqui, ó, certo? Então vamos rodar aqui para ver se está tudo funcionando. A princípio, sim. Vamos fazer então a mesma coisa pelo estoque, né? Certo? Então, uma nova classe que vai ser botar aqui atualiza estoque observer, certo? Então vamos adicionar aqui também o carrinho observer como a interface, né? Certo? Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Quando ele mandar adicionar o carrinho, né? Eu vou colar aqui do carrinho de compras, né? Então quando adiciona ele remove do estoque. Quando adiciona ele remove do estoque e quando remove ele devolve para o estoque, né? Vou roubar aqui também a implementação. Então aqui a quantidade. Então eu salvo aqui. Esse aqui não precisa muita coisa, né? Certo? Então o que eu preciso agora, eu posso já, por exemplo, remover isso daqui, né? E no caso, como eu sempre vou ter essa questão do estoque, eu posso aqui, por exemplo, no construtor da classe, que eu não tenho no caso, certo? Então vou ter que criar, que é public carrinho compras. Eu vou estar adicionando, né, no observers o atualiza estoque observer. Certo? Então vamos ver agora se funciona, né? Certo? Então agora, né, eu tenho aqui um esquema de observação e eu noto que o meu carrinho de compras ele não depende mais nem diretamente do usuário, né? Sim, por causa desse método aqui, né? E também não depende diretamente do estoque, né? Por exemplo, se eu criar se eu atualizar o meu estoque para sei lá, para um banco de dados, eu não vou ter aqui é só eu criar uma nova classe observer que faz isso, por exemplo. Né? Eu não precisaria mexer direto aqui no carrinho de compras. E se eu tiver, por exemplo, algum outro tipo de notificação que possa ser feita aqui do carrinho de compras, né? Por exemplo, sei lá, para um setor aí de indicações, né? Por exemplo, se ele adicionou no carrinho baseado na indicação de alguém, sei lá, alguma coisa desse sentido, eu, por exemplo, poderia estar adicionando outros observers aí. Aí, para isso, eu obviamente precisaria de uma interface pública, né? Então, eu quis fazer essa refatoração, no caso, sem modificar os meus testes, né? Certo? Eu quis implementar o padrão observer aqui, deixando a API da minha classe mais igual, mas agora eu posso, por exemplo, né, ao invés de adicionar diretamente o usuário, já adicionar, por exemplo, o observer do usuário. Eu vou deixar a princípio assim. Tá? Então eu finalizo aqui a primeira parte, né, do nosso
desse exercício, né, vendo no caso aqui a implementação do Observer via uma refatoração, ou seja, eu primeiro fui implementando a funcionalidade, eu observei que aquele padrão seria interessante e decidi, né, implementar ele aí no meio do caminho, certo? Então eu vou fechar aqui tudo e vamos para a segunda parte. Eu vou fechar aqui também esse projeto, né, para a gente não se confundir, e vamos para a segunda parte da nossa apresentação.